Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Leão do Norte. Com vocês ainda, Ana Lúcia Lima, provisoriamente. Mas logo, logo, a pastora Adriana estará com vocês, trazendo a alegria das suas quintas-feiras, dias de alinhamento, ativação, de ensinamento. Olha, a pastora Adriana é uma bênção e esse podcast promete muito mais. 2026, com a pastora Adriana e o Senhor fazendo o reboliço na vida de vocês. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo mais um visitante. E dessa vez é a nossa querida Clemilda, a profeta das nações. Muito bem-vinda, Clemilda. Obrigada por aceitar esse convite de estar conosco nesse podcast aqui, poderoso. É muita glória, muito poder e muita unção. Para quem não sabe, a nossa querida Clemilda, ela está conosco já faz um tempo. E eu tenho visto como Deus tem agido na vida dela e através dela. Gostaria que você se apresentasse um pouco, seu nome, de onde você vem, quanto tempo você está na Noruega. Deixa os ouvintes conhecer um pouquinho de quem é a Clemilda. Muito obrigada, pastora Ana, pelo convite. É uma alegria fazer parte aqui, né, desse portal da palavra de Deus, do que o Senhor faz através de nossas vidas, com pequenos detalhes, com pequenos testemunhos. Meu nome é Clemilda, como ela já falou, eu comecei aqui na igreja através de irmãos que oraram por mim, me trouxeram para a pastora Ana, e ela cuidou de mim como uma filha, estava no estado de nível de depressão, ao nível de suicídio, sabe? Muito grande. E eu não conseguia ficar sozinha, porque eu vivia e não conhecia a Deus. Levava, a vida me levava, para dizer assim, os piores buracos que existem. Apesar de que eu não tinha vícios, mas tinha distúrbios emocionais, né, de existência. Mas graças a Deus o Senhor levantou pessoas que ajudam a nos encontrar e definir a nossa identidade, pela qual nós fomos feito, né, que é conhecer a Jesus. E eu já estou com ela, já tem quase uns 12 anos, né? Isso. Isso. E eu já estou aqui na Noruega há mais de 20 anos e tenho duas filhas. Casei também, tenho minhas filhas e estou aqui para a glória, a graça do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me encontrou e até hoje eu tenho essa alegria de permanecer no Senhor. Também porque eu tenho uma liderança, uma igreja saudável que trabalha com alinhamento dos corações e identidade em Cristo, né? Uma mudança de mente. Então, é o que eu posso dizer. E o Senhor me deu a alegria de eu ser uma pessoa, de ser uma pessoa que vai levar a palavra dele, né? É isso. Então, fala um pouquinho de onde você vem do Brasil, como você falou, né, sobre o seu estado emocional. E é importante aqueles que estão nos ouvindo entender como imigrantes, você está em outra nação, você viu muitas coisas acontecerem de longe na sua família no Brasil, e isso é muito doído, é muito forte para quem está fora. Porque os brasileiros, não só os brasileiros, mas todos, né, têm um sonho de morar fora do país, mas não sabem as consequências de estar longe, às vezes, de parentes muito próximos que amamos. São escolhas que nós fazemos, e nós não podemos estar nos dois mundos. E tem muitos estrangeiros que estão vivenciando algo novo, mas preso ao Brasil, vamos dizer assim, né? Somos brasileiros, então vamos falar do Brasil. Estão em outra nação, estão presos à sua família. Ou consegue desconectar, mas não tem como você evitar o choque, o impacto emocional de você ver acontecer coisas, mesmo estando longe da pessoa que você ama, pai, mãe, irmãos, às vezes filhos, né? Fala um pouquinho de onde você vem do Brasil e o impacto de estar na Noruega há mais de 20 anos na tua vida. Fala nesse decorrer desse impacto, né? Como imigrante. Uhum. Você poderia compartilhar com a gente? Sim, com todo prazer. Eu vim da cidade de Salvador, Bahia. Os meus pais não eram cristãos.
bem longe da minha descendência, tem muitas pessoas que foram cristãs muitos anos atrás. Então, minha mãe era envolvida com a matriz africana, né? Uhum. Ela não praticava diretamente, mas tinha vários rituais na casa, que essa foi uma das consequências pela qual houve muita perseguição sobre a minha vida e dos meus irmãos, toda a família. Hoje o Senhor já recolheu os meus pais, mas eu tive a alegria muito grande de todos dois receberem Jesus e foi tremendamente. A minha mãe, o Senhor encontrou ela no estado de saúde que ela desenvolveu uma doença no sangue, quando foi ver era um diabetes e já estava já bem avançado. Mas o Senhor paralisou tudo, que ela nem medicamento usava, foi uma coisa sobrenatural. Eu estava nova convertida e aquilo para mim foi muito forte. E eu vi o amor de Deus que eu não tinha ideia, nem sequer conhecia, como ele tomou a minha mãe foi curada no hospital, mas Amém. depois ele a Recolheu. recolheu, né? Quando a gente vê, tá melhor, mas de repente minha mãe foi, assim. E no começo eu não entendi, mas depois eu entendi. O próprio Deus foi trazer o meu coração, que foi pro nosso próprio E bem. você estava na Noruega quando Estava no tudo Pai. isso aconteceu com ela no Brasil, sem poder Exato. fazer nada, né? Foi. É forte. Foi a única coisa que eu podia enviar dinheiro. Tanto assim que no dia eu tentei viajar, recebi a notícia no meio da noite, umas 10 para 11 horas da noite. E eu comecei a comprar as passagens no meio da noite muito nervosa e tentei Uhum, descer para o Brasil no outro dia de manhã. Existe uma regra com as empresas aéreas que uhum, não pode fazer esses voos assim de passagem de bilhete em curto tempo. E eu tive dificuldade para efetuar o voo completamente. uhum. Fiquei em Portugal porque eu passei mal, tinha uma queda de, não sei, Pressão? pressão, uma coisa assim. Aham. Eu perdi um pouquinho o sentido e eles não me permitiram continuar o voo, né? Mas eu insisti e consegui pegar um outro de Uhum. tardezinha já à noite. Aí, infelizmente, não cheguei no horário do velório da minha mãe, mas meus irmãos seguraram o máximo que podia. As consequências de você morar longe dos seus familiares, né? O meu pai também prosseguiu da mesma maneira, ele também sofreu um pequeno infarto. Eu tinha conversado com ele algumas horas antes, e a frase que eu lembro dele foi ele que falou: Eu vou conversar com Jesus. Hum, Eu vou conversar que com Jesus. forte. Então, muitos estrangeiros não pensam nesse outro lado Hum, da vida, da nossa história, de estarmos longe de pessoas que amamos. Fazemos escolha para a nossa própria vida, para melhoras, né? Queremos mudanças, mas esquecemos esse ponto de que longe nós não vamos acompanhar o, per- o desenrolar da vida daqueles que vão ficar no Brasil. Mas nós também não podemos ficar presos, né? A hum, pessoas, tanto é que sua mãe foi, seu pai foi, e sua vida segue. E você fez uma escolha, como seus pais um dia também tiveram a oportunidade de fazer a escolha deles. Porém, estou trazendo esse tema, que é importante a gente falar, sobre um amadurecimento, né? Uma inteligência emocional. Você ponderar tudo e ver o que vai acontecer mais na frente. Porque muitas vezes as pessoas tomam decisão no momento sem pensar no amanhã, no que vai acontecer no futuro. Ignora, né? Às vezes são sinais que são dados e a pessoa vai ignorando. Isso é em relacionamento, em decisões. Como vai se portar, as decisões que muitas vezes não tem como voltar atrás e trazem consequências. Então, é muito importante, eu acho, que a gente falar um pouquinho sobre quem vai ficar no Brasil quando a pessoa tem essa decisão de migrar e quem vai, como vai, o que vai levar na bagagem e o que vai ter que deixar. hum. E as consequências, né, de um novo começo, sendo adulto, aprender às vezes um novo idioma, cultura. E as pessoas vão e querem levar na bagagem coisas que não tem, não cabe mais. E aí vem esses choques emocionais, choques culturais. Você, aqui na Noruega, quando você chegou, você, claro que todo imigrante, a tendência, não são todos, alguns, mas a maioria, procura se identificar com a comunidade de onde faz parte. E claro que no começo, às vezes, isso é muito importante. Mas você fez parte também de uma associação aqui na Noruega antes de se converter. Como é? Fala um pouquinho sobre essa tua experiência. Então.
sobre essa escolha. Retirei minhas raízes do Brasil e ficou vagando com ela aqui na Noruega até achar um lugar onde colocar ela. Entrei na terra da Noruega, né? Aham. Mas ela ainda estava se sentindo desconfortável porque a terra brasileira é outra. Uhum. E aí, quando eu procurei a sociedade e comunidade brasileira através da embaixada, eu via a cultura brasileira aqui se manifestando na Noruega. E era isso que eu ainda não tinha me desligado quando eu saí do Brasil e vim para cá. E eu vim para cá, não foi um planejamento meu, né? É algo que decorreu assim, que eu creio que foi um plano divino, Uhum. que depois que eu fiz isso, o Senhor entrou na minha vida. Eu pus o pé na Noruega e eu vim conhecer Jesus. Foi exatamente aqui que ele me pegou depois de adulta, de mulher, de mãe. É assim, foi uma coisa incrível e eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. E eu me enfiava em todos os lugares para achar algo que combinasse, uma roupa que entrasse, um lugar que eu seja bem-vindo a uma falta de identidade terrível. E eu procurei sim os grupos dos brasileiros aqui, como eu era uma pessoa assim que eu tinha assim talentos, eu usei isso. Você tem talento artísticos na música, na dança, teatro, tudo isso. Então, eu me comuniquei com eles. Aí eu vi que tinha restaurante, tinha Uhum. bares, tinha grupos, escolas de samba montada por um norueguês, né? Que Uhum. chegou no Brasil e gostou daquilo tudo, trouxe aquilo para a Noruega. É, ele não sabia, né? Ele trouxe, mas não sabia como desenvolver. Uhum. Então ele pegava brasileiros que tinham talentos para poder fazer aquilo crescer. Porque para você fazer uma comida com ingrediente de um lugar correto da É terra, né? verdade, é A comida verdade. fica boa, né? Então nós fomos o tempero dele, né? E tinha pessoas que era, como eu sou da Bahia, na Bahia é muito ritmo, eu já fazia parte de grupo de música na Bahia, tinha um grupo de música com meus irmãos, fiz parte de um grupo chamado Harmonia do Samba, né? Que era o Xande, que era casado com a Carla Pérez, que divorciaram hoje, para quem não conhece. Eu participei uma vez só dançando com eles, mas não foi nada prolongado nem planejado. E eu nunca pensei que eu ia voltar, nem sabia que isso era um talento que o Deus tinha me dado e eu usava errado. Então, isso aí eu entrei em contato com a comunidade brasileira através da embaixada, vi grupos de capoeira, entrei, participei. Depois eu fui para uma escola de samba que tocava instrumento, participei da banda de instrumento também, eu tocava o surdão, né? Percussão, pandeiro e outros instrumentos assim grandes, não toquei pequeno, um instrumento grande. E depois eu vi as meninas ensaiando dança e eu via que elas dançavam tudo errado. Aí eu pensei assim, eu não queria participar da dança porque eu não gostava que tinha que usar a roupa do samba, que é o Uhum. biquíni, que é muito exposto, né? Aí eu falei, para ter meu espaço com elas, deu uma dica à professora que estava lá, que era da Rússia, não era brasileira, que ela estava no Brasil, ela Uhum. veio para dar aula de samba, porque ela aprendeu no Rio de Janeiro e tentou dar essa aula. Aí eu ensinei para a Rússia ensinar para as norueguesas, Uhum. mas as norueguesas ainda estavam travadas. Aí começou a estudar anatomia do corpo para destravar, mas foi assim, foi desenvolvendo. E aí, quando você se converteu, Eu entendi que eu estava na perdição. Gente, eu ia para os shows. Tem muitos brasileiros antigos aqui que participaram comigo aqui disso. Meninas também que têm talentos dados pelo Senhor. E eles usam isso também para trazer alegria. O que é o dom ártico? O dom ártico é você mostrar alegria, ajudar pessoas a essa alegria em pequenos momentos. Na comunicação do corpo, da expressão, de uma palavra, de uma coisa que você faz. E quando você faz isso sem Deus, é algo assim que você manipula a alma no superficial dela, né? Para você entrar em um lugar de satisfação momentânea. Então, nós somos os artistas que movimenta esse hormônio da alegria em poucos minutos. É aham, isso que sim, o artista interessante, faz, né? né? Neurociência em Então, ação. pequenos pontos que a gente entra e solta os gatilhos, né? Aham. Mas eu não tinha isso. Eu podia estar ali dançando, dando alegria para todo mundo, mas cada dia eu ficava triste e triste e triste e É triste. o síndrome do palhaço, que faz todo mundo sorrir e ele é triste. Isso. E antes Que de eu fazer forte. as apresentações, eu não bebia, nunca fumava nem nada. As meninas tomavam até uma bebida na hora de fazer as apresentações para aguentar, porque os sapatos eram muito Alto, né? altos, né? Sim.
Eu E aqui na fazia Noruega, imagina, nas ruas da Noruega, vocês sambavam ruas, nas ruas da ruas de Noruega pé, no frio. no frio, na Tinha que pedra. esquentar a carne. Isso, nós tínhamos técnicas, né, Uhum. de manipular o corpo, de fechar, bloquear os poros, né, passando Aham, aqueles cremes gordurosos sim, para que os poros não dilatassem, não sentisse o frio. Tinha sim. uma técnica toda, né? E Uhum. alguns bebiam alguma coisa para poder Sim, paralisar o cérebro da dor, que às vezes sentia sim, nos pés, no cômodo. sim. Eu fazia isso, mas eu não usava virocólica nenhuma, gente. Eu não Hum, conhecia Jesus. E pela graça dele eu fazia isso, mas eu tinha algo dentro de mim, uma alegria que eu tinha de ver os outros sorrindo. sim. E eu me alimentei dos sorrisos das pessoas, É. da satisfação da Mas pessoa. já era o teu chamado, né? Evangelístico, vamos dizer assim. Você gostava de ver as pessoas sorrindo, feliz, e você fazia aquilo dali pelas pessoas e não por você. Exato. Pelo que você impactava na vida das pessoas, não sabia do encargo. Sempre quando a pessoa não é convertida, aquilo que, vamos dizer assim, né? O que o diabo usa a pessoa no mundo é o instrumento que era para ser usado na mão do Senhor. Se é música, se é arte, se é evangelizar, se é pregar. Então, tudo isso é feito, até os business, né? Trabalhar e semear no reino de Deus. Nossa. Então, isso daí era uma ferramenta que já estava em você, na sua essência, e que agora, o que é que você faz na igreja? Que lindo, né? Como profeta aí, trazendo para as pessoas libertação, cura. Olha aí. Não, eu tô pega agora com isso que você falou. Gente, foi tremendo. Mas não é verdade isso, Eu gente? Que coisa tô pega linda! agora. Meu Deus. Deus te usa poderosamente com a dança profética. Deus te usa também na música, quando você toca o carrom. Deus te usa na palavra e você se alegra em ver vidas sendo libertas, tocadas pelo Espírito Santo. Hum, Que coisa linda! Você é esse instrumento do céu que estava hum. nas mãos erradas. Exato, é isso. Tava nas mãos erradas. Falando sobre isso que a senhora falou sobre o dom profético. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia o que era nada disso. A senhora lembra? Uhum, A senhora falou da dança. E eu não sabia o que era dança profética. Aí eu fui com a senhora ver uma apresentação de dança profética, não foi? No Mevan. uhum. E foi assim, gente. Libertador. Gente, foi tremendo. Meu corpo todo estremeceu. Eu fui tomada por uma emoção tão grande. Eu senti uma coisa dentro do meu estômago e eu começava a dançar igual as meninas que estavam fazendo a dança, sem eu nunca ter visto aquela dança antes. Mas o choro me tomava por inteira. E eu cheguei na igreja, a pastora me levou, me batizou nas águas, que a gente tem que passar esse processo de renúncia, né? Entrar na água do Espírito, mergulhar e nascer essa nova pessoa para Cristo, esse ato de renúncia profético, de ser lavado na água do Senhor. E eu falei, eu quero falar em línguas, e o Senhor me deu esse presente. E Amém. eu agoniava a pastora, falando em língua no banheiro dela. Engraçado, engraçado. No apartamento, nós estávamos na sala do apartamento orando e você não queria incomodar os vizinhos e foi orar em línguas no banheiro, exatamente onde A passa ventilação a aberta. ventilação para todos os Todo mundo apartamentos. ouvindo e eu lá gritando. Acho que ele estava precisando estar cantando alguma coisa, música muçulmana, coisa assim, arábica. E sobre seu chamado profético, nossa, ela nesse dia que ela falou do chamado profético, me deu um choque. Sabe, você dá um choque no cérebro? O que que ela tá falando? Que negócio é esse? Que negócio de profeta? Eu não sabia nada disso. Pois. Eu andava com uma profeta. Engraçado que eu tinha revelações da vida das pessoas. Eu entrei até por ocultismo por causa que eu tinha dom de adivinhação. É exatamente isso. O que você nasceu para ser usado pelo Senhor estava em mãos erradas. Você hoje está, vamos dizer assim, né, limpa pelo sangue de Jesus. Seus dons foram remidos e hoje você é esse instrumento poderoso na mão do Senhor, É, né? Passou tremendo. pelo processo. Sim. A importância de quem teve contato com o ocultismo é de não usar os seus dons quando chega à igreja. E isso causa choques, porque a pessoa está tão acostumada a ser usada e quando vem para a igreja, continua.
Hum, tendo a visão aberta, a sensibilidade espiritual, e quer usar isso na igreja, mas não pode. é. Tem que haver o momento de rever tudo aquilo, né? Ser Uhum. tratada, trabalhada, e a pessoa se submeter à vontade do Senhor, esperar o tempo certo. A submissão de quem vem do ocultismo é essencial à vontade de Deus. Vai ouvir vozes, vai Uhum. ver, ter visões, Sim. vai continuar ainda funcionando, porque é um dom que a pessoa nasceu com ele, É. mas vai ter que se submeter à vontade de Deus. Sim. Então, nada de falar de visões, nem de audições, nem de sensações, nem de nada. Tem que se submeter à vontade do Senhor e começar a ser trabalhado pelo Espírito Santo, Exato. até que a pessoa seja liberada pelo próprio Deus Verdade. para o funcionamento. Que foi o que aconteceu com você. Foi, eu precisei muito da sua ajuda. Eu era atormentada. Aham, lembro, Muito lembro. atormentada por causa que eu tinha algo que eu não sabia o que era. Eu cheguei a ser internada até num hospital Antes de... de se converter. Sim, por causa que eu me sentia estranha Uhum, e eu tinha alguns surtos. Eu assistia um filme e eu ficava vendo os personagens dos filmes de terror na minha casa. uhum. É como se entrasse portais, né? E é verdade, né? A É. gente sabe que a televisão é um portal. E o problema é que eu tinha uma coisa assim, de que eu queria ver filmes Uhum. de bruxos, de É uma terror, atração, mas isso faz parte, né? Se terrível. você sente atração por filme de terror, por filme que tem temas de ocultismo, saiba que você tem um dom profético. São sinais. É, foi E o terrível. inimigo vai, né, trazendo a pessoa para esses temas. Sim, foi sim. E Bem eu importante. piorava o tempo inteiro, né? Foi que piorou mais a minha situação. Uhum. Aí foi que, e quando eu falava com as pessoas, eu entrava nos lugares, nas festas, eu tinha sensação do ambiente, eu sentia vultos, essas coisas Sim, assim. Pegava na mão da pessoa, eu não praticava o ocultismo planejado, gente. É porque eu chegava perto das pessoas e eu tinha sensações. Eu falei, eu não sei, mas eu tô sentindo uma coisa aqui. Mas eu não sabia o que era. Aí eu olhava para a mão da pessoa, eu via o futuro dela na mão. Ah, você vai casar, esse cara você vai casar, ficar quantos anos com ele? Tipo uma cartonomancia, mas não sim, foi planejado. Eu sim. não fui para a internet, fiz nenhum programa, não Uhum. abri consulta, nada. Vinha de eu conversar com as pessoas, eu começava com aquela sensação, e da sensação começava a falar. Sim. E Mas eu eu me lembro senti do muito estranha. processo doloroso que foi a sua conversão, né? E nem todo mundo suporta o processo, porque é doloroso. Que eu lembro que você via a igreja, você dizia, eu vim o caminho todo com aquelas vozes falando que não é meu lugar, não é a igreja, que as pessoas da igreja não me amam, que não me quer bem, porque o demônio, né? Os espíritos malignos, eles perturbam as pessoas que têm, né, um chamado forte para ser uma ferramenta na mão do Senhor para libertar cativos. E eles querem impedir. E você foi resistente, querida. Foi o Senhor. Você foi resistente, resiliente e permaneceu. Nem todo mundo aguenta o processo que você aguentou. Eu lembro. E você dizia assim, pastor, eu vi o caminho todo ouvindo vozes falando que não era para eu estar aqui, que não era para eu vir, mas eu sei. Aí vem a consciência. Porque a submissão é consciente, não é emocional. Exato. É consciente. Eu sei que aqui é o melhor lugar. Eu sei que aqui vai ser minha cura. Eu sei que eu tenho que me submeter. Então foram as suas decisões que fez você permanecer no processo. E hoje está aí a ferramenta maravilhosa na mão do Senhor, sendo uma bênção para nós, como igreja, e para os novos que vêm à igreja, né? Muito, E, muito e feliz essa por. aí é muito bom. Esse podcast está sendo muito bom. Hoje você trabalha, né, na igreja, trabalhou quando chegou na igreja, foi para o Ministério de Dança, depois Ministério Também Infantil, tive na organização, né? Na na limpeza, na organização, organização, na cozinha. Eu da tocava todo mundo pra fora da cozinha, cozinha. com as crianças, departamento infantil, porque você também aqui na Noruega trabalha, né, com crianças Sim, e vai tocando várias áreas na igreja. Esse coração seu de serva do Senhor Jesus também é demonstrado pelas suas atitudes, porque tem pessoas que dizem, eu só quero oração, eu só quero estar com o microfone, eu só quero estar em evidência, eu quero isso. Você não. Você foi humilde o suficiente para entender aonde precisa de mim na igreja.
Eu quero funcionar no corpo de Cristo. E são poucas pessoas que têm essa visão de querer funcionar na igreja para cooperar com o corpo de Cristo. E sempre que eu, né, necessitava de alguma coisa, Clemilda, você pode fazer isso? Sim. Você nunca disse não. Posso. Faço. Nunca, nunca na organização, na limpeza, no louvor, na administração, nos resgates de vidas, nas orações. Então, são coisas que a igreja necessita hoje em dia, gente. As igrejas necessitam de pessoas, né, que possam cooperar para o reino. Pessoas que possam ter a visão do corpo de Cristo em geral e não em si. Ah, eu gosto é de cantar, eu não vou limpar, não. Eu não vou arrumar a igreja, não. Eu sou cantora, né? Eu sou evangelista, eu tenho que ter o microfone na mão para funcionar. Não, gente. Jesus Cristo, o maior exemplo para nós como isso, né? As igrejas de Cristo precisam de pessoas que entendam a necessidade da igreja local. Ah, eu quero ser missionária, mas não funciona bem na sua própria igreja, na igreja local. Como é que quer ir para as nações se não consegue funcionar onde está? É isso aí, é muito sério. É a plantação, né? Exatamente. Você tem que ter uma plantação para poder ter uma colheita fora. Aham. Mas isso é algo que o Senhor tocou no meu coração, que quando a senhora falava que o que fez a senhora destravar esse gatilho em mim foi quando a senhora falava que a igreja é a casa do Senhor. Amém. E nós éramos seus mordomos. Sim. Que como se ele não tivesse em casa, nós como os filhos iam cuidar das coisas dele. Aí então, às vezes, até na preguiça, eu falo, não, não, ela falou que é a casa do Senhor. A Amém. sua voz fica rondando. É a casa do Senhor, ele tá vendo. Aí eu corria para fazer, não, e eu fazia errado, gente. Mas assim, o Mas fazia. princípio Você nunca pensou assim, é o eu temor, o não princípio, sei, né? eu não sei. Você dizia, faço. Mesmo sem saber. É. A disponibilidade da pessoa para o corpo de Cristo trabalhar como membro do corpo no qual Jesus é a cabeça. Hum. Tem gente que quer ser o olho, mas Jesus chamou para ser o dedinho midinho, né? Jesus chamou para ser o pé, fazer parte de um órgão interno, não vai ser visto, mas é vital. Imagina, Uhum. ninguém vê o coração não é exposto no corpo de. Exato. Não é? O coração não é, mas é vital. O cérebro Uhum. é vital para um corpo. Quem é que vê o cérebro? Mas é importante de um cérebro saudável para que o corpo funcione bem. A importância dos órgãos internos para que o corpo funcione bem externamente. Mas tem gente que só quer estar em evidência, Hum. né? É, né? E aí é o perigo da pessoa funcionar num lugar onde não foi chamada e não aguenta muito tempo. Quantas pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu tive uma ideia maravilhosa, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu sei que não é. Mas se eu disser não, aquela pessoa vai usar aquilo contra mim. Então, eu deixo o que é o natural acontecer. Tudo bem, faz. E com o tempo a pessoa mesmo desiste do que Exato. falou, que É era um verdade. chamado. É verdade. Entendeu? Por quê? Cada um tem que ter a responsabilidade de entender aonde foi chamado e ter prazer de funcionar aonde Deus quer que funcione. Se é nos bastidores, glória a Deus, com aleluia. Que eu vou Hum. estar cooperando com o corpo de Cristo nos bastidores. O importante é que a igreja de Cristo avance. E se Exato. para isso é preciso eu recuar, estar nos bastidores, glória a Deus que eu estou aqui para fazer Uhum. funcionar, mesmo estando nos bastidores. O importante é que a glória do Senhor seja manifesta. Exato. É isso, é entender a imagem de Cristo, né? No Aham, casamento, ele recuou e observou. E quando ele viu que faltou o vinho, Maria veio falar com ele, ele já sabia. aham. É, É verdade, Jesus sabia ou não sabia? Sabia. sabia. E ele não entrou como primeiro convidado, ele procurou um lugar mais simples e foi Isso. dado honra a ele, né? Amém. Essa é a palavra dos livros de Provérbios, as sabedorias. Pois é. Saber em todo tempo aonde você deve estar, né? Sim, Isso é muito bom, você é uma boa semente do Senhor. verdade. E no contexto Noruega, porque você Uhum. também vai muito visitar igrejas norueguesas, né? Você vai sempre estar participando com jovens. Qual a tua visão sobre a igreja de Cristo na Noruega? Então,
Por que é que eu peguei esse interesse? Porque eu senti, o Senhor me chamou para essa terra, eu quero Aham. contribuir Amém. nessa nação. E eu observei a igreja norueguesa, o que é que eles têm? Mais assim na intenção de orar. Sim. E eu tenho um amor pelos jovens e as crianças. Eu me importo com eles. Muito, gente, muito, muito mesmo. Eu não sou jovem, já estou passada da idade, estou para lá dos 40, mas eu gosto deles. Eu tenho um amor muito grande por eles, me importo com eles e eles são muito atacados em todos os Com âmbitos, certeza. Sempre, né? Os por causa jovens é que o eles alvo. vão São chegar, alvos. eles estão sendo atacados de todo jeito para não chegarem lá. Sim. E eu tenho esse senso de, eu não aceito essa injustiça. E eu peço a obra de Cristo sobre a vida deles. Amém. E eu observo as igrejas norueguesas, como está o fogo do evangelho no coração dos jovens. Amém. Como está o avivamento, como está a convicção de quem eles são em Cristo. Eu levei muitos anos da minha adolescência sem saber que era Jesus. E eu entrei num caminho de autodestruição. Mas com o Senhor que me fez o caminho da verdade e da vida, eu estou aqui vivendo o propósito da minha vida. Mas se o Senhor tivesse me alcançado quando eu era jovem, eu tenho certeza que eu estaria mais longe do que eu já estou hoje. É verdade. E eu teria mudado a história das minhas filhas, né? Mas não se preocupa não, Deus remiu o tempo, né? Ele é o remidor. É, Ele é especialista para remir todas as coisas, nada é por um acaso. A gente vê na vida de José, que também não funcionou como o chamado dele logo, né? Ele teve que passar pelos processos para poder ser governador, que ele já sonhava desde jovem. Tem também Moisés. Eu quero te encorajar a não desanimar, mas ficar firme no propósito, porque o Senhor Jesus é aquele que rime o tempo, ele é o rimidor da nossa vida e do tempo, ele restaura, ele transforma. Então, Clemilda, minha filha, vamos para cima agora. amém. É o tempo de Yes. olhar para frente, não mais para trás. A gente tem só o retrovisor só para ver quem está atrás, mas o propósito está na frente. Segue em Amém. frente. Verdade, verdade. Então, a igreja norueguesa é uma igreja que levou a graça de levar a adoração, porque eles louvam muito, são muito bons para louvarem, e eles também são muito missionários. Aqui é um povo, Sim, uma terra é pequena, mas verdade. eles saem muito para fora. Sim, Deus dotou essa terra com muitas bênçãos, né? sim. Muitas riquezas. É. Eles são abençoados, prósperos. Amém, amém. E você vê que eles têm um coração, eles são um povo assim robusto também, né? Vieram de uma cultura viking, um tempo É, difícil, lutaram pela a libertação da nação sim. deles, e eles têm conservam algo dentro deles, assim, nacionalidade, né? Que tem que ser também remida no Senhor, né? Pois é, porque às vezes isso faz com que a pessoa seja, vamos dizer assim, se não cuidar, orgulhoso, de só dar, de só fazer e não receber. Tipo, se por um acaso vem alguém de outra nação e querer ministrar, às vezes eles não querem aceitar, porque eles acham que só estão na posição de ensinar, de dar, de fazer, né? De evangelizar, e não que estejam precisando. Uhum, E o corpo de Cristo é um caminho de duas vias, né? exato. Você dá e você também recebe. Tem Uhum, que entender o momento, né? Determinado para cada coisa. Tempo de receber e tempo de dar. Então, às vezes, não só o norueguês, mas o cristão em si, uhum, às vezes pensa, né, que só ele dá, só ele faz, só ele prega, seja o patamar que esteja. Pastor, não pastor, somos todos dependentes um dos outros. Ponto. exato. Isso É aí. isso, define o corpo de Cristo. Isso define o corpo de Cristo. É verdade. Eu creio que agora a tua hora que está despertando para essa comunhão, para esse Uhum. ajuntamento de abrir as portas, né? Que eles têm fechado há muito Sim. tempo, para que o avivamento, o evangelismo cresça aqui. Uhum. E é com esses jovens. E eu creio também que os anciões vão fazer parte, né? Amém. É isso aí. É o cumprimento da promessa, né? Do Uhum. Senhor. E você que está aqui conosco, gostaria de trazer uma palavra, um versículo para quem está nos ouvindo, agora que estamos indo para o final desse podcast? Sim, então. Nós começamos falando do caminho, da caminhada, do tempo, né? De como Sim. tudo vai. Eu creio que não pode deixar de falar que Cristo é esse caminho. E eu tenho uma palavra aqui no livro de João 14,6, que fala que
é muito conhecida, né, gente? Todos nós sabemos que está escrito: Jesus é o caminho da verdade e da vida. Jesus é o caminho da verdade e na vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Se Jesus não me desse o caminho para eu entender da minha verdade, para eu obter a vida, como eu desfrutaria da minha vida? Eu estava perdendo a vida porque eu não tinha o caminho da verdade. Então, o Senhor é essa ponte que me alcançou, continua me conduzindo para que eu viva o grande propósito dele. Amém. Ele é o caminho para que o entendimento venha, para que o chamado venha, para que a transformação venha, que a mente seja, né? Porque o Senhor falou que tudo foi feito nele antes mesmo da fundação do mundo. Nós fomos feitos nele. Uhum. Tão verdade é que os nossos pais partem. É Tudo verdade. acaba e nós continuamos aqui porque nós estamos conectados a outro lugar. Amém, amém, E é para esse lugar que Ele quer que todos nós voltaremos. Todos amém. nele, né? O Sim, caminho da verdade. Ele quer conduzir todos para Ele. Ele é a amém, porta da vida, a vida eterna. Não existe outro caminho, seu Senhor. É somente Ele e nele são todas as coisas. amém. E eu peço que Cristo está voltando. O caminho da verdade e da vida está voltando. E Ele continua com essa porta da verdade aberta. Que todos encontrem esse caminho. Essa é a minha palavra. Que bom. Fico feliz em ouvir isso de você, Clemilda. Eu fico assim grata a Deus pela obra que ele tem feito na Noruega em muitas pessoas, sabe? Você é um exemplo. Não desanime, ficai firme, porque é gratificante É passar os verdade. processos. É assim. Na hora é doloroso, mas é gratificante. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ele Amém. continua sendo o mesmo. Amém. Obrigada, Sim. Clemilda, Obrigada. profeta das nações, Uhum. de estar aqui conosco. Apóstola das Nações. Estou muito feliz ter você aqui como a nossa convidada desse podcast. Pastora Jéssica, como sempre, aí nos bastidores, ajudando a gente nesse podcast. Que Deus siga te abençoando. Com certeza no próximo podcast vai estar a pastora Adriana com vocês. E é com muita alegria que eu estou aqui fazendo parte desse movimento, né, de proclamar a mensagem do Senhor de todas as formas, que você seja mais do que abençoado, que você seja abençoado e reconheça que essa bênção vem do Senhor. Isso é ser mais que abençoado, é reconhecer de onde vem a bênção. Que Deus siga abençoando sua vida, sua família, o que você for fazer, sempre entregue ao Senhor em primeiro lugar. Muito feliz de estar aqui com vocês, Amém. mas seguimos o nosso propósito em nome de Jesus. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.